Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Presença que Marca. O podcast que a gente vê quem realmente marca presença ou tem uma presença que marca. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Presença que Marca. Presença que marca não é sobre ser notado, é sobre ser lembrado pelo que se transforma e quem cruza o nosso caminho. E quando falamos de marcas, sejam elas empresas, projetos ou pessoas, estamos falando de algo muito mais profundo do que logotipo ou slogans. Estamos falando de significado. Hoje, o meu convidado é alguém que entende profundamente disso. Ele tem mais de 2 décadas ajudando marcas a ganharem alma, propósito e presença. Ele atua no Brasil e no exterior, já colaborou com nomes como Coca-Cola, Toyota, Marriott e Claro. Lidera a agência NDG Branding e ainda é CMO de startups, colunista e coautor de livros sobre o tema de personal branding, marcas e branding corporativo. Marcílio Alves, seja muito bem-vindo ao Presença que Marca. Que alegria ter você aqui, que honra minha poder hoje fazer essa troca contigo e falar sobre branding de uma maneira profunda. Seja muito bem-vindo. Obrigado, a honra é toda minha, né? Quando eu recebi o convite, já fiquei muito feliz para a gente poder discorrer aqui, né, sobre esse tema que eu amo de paixão e a gente falar aqui de uma forma leve para sua audiência também e contribuir com aquilo que a gente acredita, faz no dia a dia, né? Sim. E deixar essa mensagem para as pessoas. Maravilha. Quando eu idealizei esse podcast, você já era uma das pessoas que eu queria ter aqui, então que bom que nossas agendas se encontraram. Sinto honrado. E eu gostaria muito, vou te explorar bastante hoje, Vamos Marcílio, lá. que você tem muito a trazer aqui para nossa audiência, para a gente falar de uma maneira bem profunda sobre branding. Você que atua com branding não somente como marca pessoal, personal branding, mas também o branding corporativo, que é onde você tem grande parte da sua experiência ali, junto com a Tamara, sua esposa, que atua junto contigo. E assim, Marcílio, olhando para a sua trajetória de mais de 20 anos no mercado, qual foi o ponto de virada que te fez assim entender que marcas não vendem só produtos, mas constroem conexões? Maravilha. É legal falar sobre isso porque o início da minha jornada se deu com uma agência de publicidade. Então, antes de constituir a NDG Branding, em 2007, eu tive uma experiência anterior, no início dos anos 2000, com uma outra agência, Certo. no formato de agência de publicidade. E essa agência acabou não dando certo, né? Por questões societárias, a gente tinha bons contratos, enfim, mas por questão societária não deu certo. E aí, em 2007, quando eu abri o NDG Branding, já foi para fazer gestão de marca. Eu já não queria mais vamos falar, só essa parte de ativação da marca. Ok. Eu queria levar as empresas a entenderem marca como um organismo vivo, que é algo que eu falava já lá atrás, que marca ia muito além do panfleto, né? Totalmente. Na época a gente não tinha Instagram ainda, né? A gente tinha o finalzinho do Orkut ali, mas ia muito mais além do que isso. Então, levar as empresas a se entenderem como marca, esse organismo vivo, e fazer essa gestão desse organismo que todos os dias tem necessidade. Com certeza. Então, essa mudança, né, de um pouco de setor ali dentro do marketing, da comunicação, quando eu saí da publicidade e fui para a NDG, ou abri a NDG, já foi para fazer gestão de marca. Então, eu montava as minhas equipes dentro das empresas para ajudar as empresas a gerirem as suas próprias marcas, e é um modelo que eu instituí naquela ocasião e que a gente performa até hoje. E aí, quando essas empresas estão prontas, elas seguem sozinhas gerenciando as suas próprias marcas. Com certeza você colaborou muito para que a empresa tivesse esse olhar, porque as empresas acreditam que é criar ali a marca ou dar continuidade na marca que um dia alguém criou através de um legado, de um bom produto, mas se nós não trabalharmos atributos daquela marca que o mercado percebe ou que a gente quer que perceba e trabalhar tudo isso, não faz sentido somente ter um logo. E aí vem a minha pergunta. E hoje tem muita confusão entre branding e identidade visual. E como assim, eu sei que você já falou um pouco, mas como que você define branding de forma estratégica e prática para quem está nos ouvindo? Joia, é muito legal falar sobre isso, porque de fato, né, assim, a gente tem o conceito de branding
todos os assets ali que fazem parte da construção da marca, né? Até explorando um pouco ainda propósito, posicionamento, e aí você desenha ou materializa, como a gente gosta de falar, essa marca. Tá entregue, né? Tem gente que vai até essa camada, digamos assim, essa etapa inicial. Mas a gente entende branding como um modelo de gestão. Então, por ser um modelo de gestão, a gente tem uma metodologia que vai gerenciar essa marca. Porque tudo na marca, sendo um organismo vivo, comunica. Sim. E essa marca tem necessidades que são diárias, como a gente falava aqui. Então, ora essa marca passa por uma crise, ora essa marca passa por um êxito, ora essa marca passa por situações de conflitos de interesse, ora com situações com cliente. Então, você precisa, no dia a dia, fazer a gestão dessa marca para que ela continue a jornada dela sem desvios. Perfeito. Esse é o desafio do branding. Então, em termos práticos, para a nossa audiência entender, por exemplo, quando a gente tem uma empresa que envolve, por exemplo, alguns riscos, e a gente atende... a gente já atendeu, por exemplo, uma cadeia de restaurantes com 200 restaurantes, uma rede com 200 restaurantes. Então, você imagina o nível de problema que tem. Sim. Uma atuação muito capilarizada. Para aquela marca se manter perene, se manter elogiada. Então, são muitas frentes de trabalho, que vai desde a parte operacional. Então, o branding entra nessa camada da operação de entender o que pode acontecer ali que prejudica a minha marca. Perfeito. Até a parte da ativação dessa marca. Lógico que muita gente prefere a parte da ativação, que é a parte onde a gente fala que a gente está na frente do palco. Né? É a visibilidade. Que é a visibilidade, é onde acontecem ali as ações, as ativações. Mas boa parte, talvez a maior parte do nosso trabalho se dá nos bastidores. Então, quando a gente fala sobre branding como um modelo de gestão, é de fato algo que acontece nesse bastidor em que a gente prepara essa marca para estar ali brilhando nos palcos, digamos assim. Perfeito. Eu acho que você trouxe pontos assim fundamentais, porque é aí que muita gente confunde gestão de marca pessoal com marketing pessoal. Perfeito. Porque o marketing pessoal é quando a gente traz a visibilidade daquela marca. E nem sempre as pessoas trabalham a marca antes, pulam essa etapa tão preciosa e necessária. Fundamentos, né? De fundamentos. Eu digo que é como se fosse colocar o telhado antes de fazer a fundação. Vai fazer um marketing que você não sabe nem o que comunicar. Então, quando você realmente aprofunda de maneira metodológica, vamos dizer, porque quem trabalha com branding, assim como você, tem que estudar muito, tem que entender as tendências de mercado, você tem que se aprofundar até na história do seu cliente para poder, de onde surgiu, quais foram os momentos de crise, quais foram os momentos de êxito, para poder entender onde estamos agora. Ok, já sei de onde veio, mas para onde vocês querem ir agora? O que faz sentido? Afinal de contas, é dinâmico, né? Ela é o que você falou, é um organismo que está vivo e precisa ser entendido a todo momento. Adorei. Perfeito. A gente tem um cliente que tem mais de 100 anos, uma indústria que tem mais de 100 anos, situada em Minas Gerais. Começou em São Paulo, hoje situada em Minas Gerais. O que acontece, e aí a responsabilidade é essa, né? Puxa, imagina uma empresa que começou há mais de 100 anos, para onde que ela está indo hoje com 130 anos, né? E a gente tem essa missão de coordenar ou de gerenciar essa marca que é viva, com 130 anos. Ao mesmo tempo, a gente tem na agência o que a gente chama de berçário de marcas. Olha isso. Que são marcas que estão nascendo. Então, a gente tem que preparar o terreno para essa marca, para que ela possa crescer de forma saudável, né? Então, a gente realmente entende esses momentos, e aí que está o grande desafio, né? Entender a cultura, principalmente de empresas mais longevas, né? Qual é a cultura dessa empresa? Qual é a cultura estabelecida pelas pessoas que fundaram essa empresa? Perfeito. Quais são as crenças? O que ela acredita? Eu vou fazer uma data comemorativa que não tem sinergia com essa marca, com o que eles acreditam? Ou a gente vai fazer uma data comemorativa, né, de temas que fazem parte da sociedade onde ela está inserida? Sim. Então, são decisões que passam pela estratégia, mas que passam muito sobre esse olhar de marca como organismo vivo, porque tudo que a marca faz ou não faz
tá comunicando de alguma forma. Sim, sim. Eu adorei esse ponto que você trouxe, porque cultura, eu sempre falo isso, não é só sobre ter missão, visão, valores lá na parede, seja de Exato. empresa ou até quando a própria pessoa fala aquilo que ela acredita ou tem como os valores. A gente tem que entender como é que eu estou vivendo tudo isso, tá? Porque mais do que o discurso é sobre o que eu faço e sobre como as pessoas percebem. Sim, Então, você pega uma marca mais de 100 anos, super tradicional, que começou de alguma forma e que tomou uma força de mercado, de posicionamento, porém ela tem que ser vanguardista também para se sim, manter. sim. Então, entender esse novo olhar, muitas vezes de sucessores ou de pessoas que querem trazer ali a força que aquela marca se perpetuou por tanto tempo, é fundamental olhar para a cultura. Perfeitamente. Você costuma dizer que as marcas se comportam como pessoas. Você acabou de falar como organismo vivo. E as pessoas viram marcas. O que a gente pode dizer na prática das pessoas se tornarem marcas? Você que estudou, terminou agora a sua formação em Harvard sobre branding, não só sobre o aspecto empresarial, corporativo, e também com o módulo que você falou que finalizou de personal branding. Você até comentou um pouco antes nos nossos bastidores que Harvard levou 18 anos para construir o repertório de personal branding desse módulo, do qual mesmo você, que é uma pessoa que lê muito, se atualiza, está no mercado, você descobriu coisas novas de branding. Eu queria que você falasse um pouco de tudo isso que você viu de novidade e como que pessoas se tornam marcas, Marcílio. Como é Que que... legal, que legal. É bom falar sobre isso, né? Porque a gente nunca para de aprender, né? Uhum, E se a gente achar que parou de aprender, é porque a gente está num lugar errado. verdade. E esse conceito, né, de lifelong learning, né, de estar sempre aprendendo, me levou até, abrindo um parêntese aqui, agradeço Paulo Moretti, né, Uhum. que foi meu mentor no ano passado e meio que fez um desafio. Falou Uhum. assim, olha, vamos atualizar, vamos, né, buscar mais conhecimento, porque eu tenho apesar de ter formação na área da comunicação, Sim. a formação em branding, né, o título em branding ou uma certificação em branding formalizada, eu não tinha. Foi tudo Então na eu tenho prática. experiência, Uhum. gerir marcas, gerir projetos, fazendo no dia a dia, obviamente com muita teoria, né, com a teoria que é praticada. Mas essa formação, essa certificação eu não tinha. Uhum. E aí, como eu gosto pouco de desafio, né? Então falei assim, eu vou buscar onde pouca gente está bebendo dessa fonte, né? Perfeito. E aí fui buscar no exterior quem estava oferecendo alguma formação nesse sentido. E Harvard tem esse MBA presencial e a Harvard Business School oferece online esse mesmo MBA. Uhum. E aí eu fui fazer, então, fui o primeiro brasileiro a me certificar em construindo valor de marca, né, que é o nome do curso, pela Harvard Business School. E aí, o que eu pude ver lá foi que é bom que a gente valida muito do que a gente já fez e acredita e continua fazendo. Então, olha, que legal que eu estava no caminho certo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, abrem novas janelas para a gente ampliar o nosso olhar e também a nossa metodologia, novos autores, novas visões de mundo, né? A gente falava sobre os arquétipos, né? Eles trouxeram outros autores que falam sobre esse tema. Então, isso tudo é muito legal. E aí, trazendo, né, para essa frase que eu fiz uns 4 anos atrás, eu formulei essa frase que as marcas se comportam como pessoas e as pessoas viram marcas, né? Fala muito sobre isso, né? Porque a marca empresarial, mais do que nunca, talvez sempre aconteceu, né? Tanto que esse estudo de arquétipo não é novo, Uhum. né? Ele já vem sendo utilizado de forma ampla no cinema, enfim, né? Desde o século passado. Então, as marcas corporativas, elas já se comportam como pessoas, talvez muitas delas não sabiam disso. Uhum. Mas mais do que nunca isso se faz necessário. Ou seja, esse relacionamento com a marca, ou a marca se entender como um organismo vivo, faz com que ela se comporte como uma pessoa. Perfeito. Então, será que essa marca ela é mais masculina ou feminina? Qual é o tom de voz dessa marca? É uma marca mais jovial, uma marca mais madura, né? Isso é a personificação dessa marca. É mais tradicional ou ela é mais rebelde em algumas questões? Rebelde ou de vanguarda, né? Uhum. Então, isso faz parte da personificação da marca. Ao mesmo tempo, as pessoas
mesmo aquelas que acham que não precisam, né, de se comportarem como marcas, elas já estão deixando uma marca no mundo. Com certeza. A questão é, elas estão deixando uma marca positiva ou uma marca negativa? E aí se faz necessário essas marcas pessoais essas pessoas se comportarem como marcas. Porque tudo que eu faço marca. Exato. E às vezes o que eu não faço também já está marcando. Então, branding fala muito sobre isso, né? Sobre aquilo que comunica verbalmente Sim. ou não verbalmente, que também está emitindo sinais. E de atitude, de experiências, né? E de decisões e de posicionamento, né? Então, tudo está comunicando. Perfeito. Então, branding vai falar sobre isso, sobre corporações, marcas corporativas se comportando como pessoas e pessoas se comportando como marcas, no sentido amplo da gestão dessa marca. É necessário fazer essa gestão. Poderíamos dizer, Marcílio, que marcas empresariais estão se humanizando e marcas pessoais estão se profissionalizando. Perfeito. É uma, digamos assim, uma tradução desse conceito. Porque hoje, muita gente empreendendo, usando o próprio nome, muitas vezes, para poder... E dentro do corporativo, O intraempreendedorismo, a gente vai deixando sinais positivos ou não. E então, quer dizer, somos marcas pessoais, e precisamos fazer a gestão, sim. Por isso que até o nome do podcast é mais do que você marcar presença, sim. Ou seja, vai lá e dá o check, você tem uma presença que marca, e às vezes a presença que marca nem sempre é do protagonista que está se colocando. Às vezes o coadjuvante tem uma presença muito mais marcante, servindo, prestando atenção em algumas questões, porque é sobre gente, é sobre relações, o mundo está cada vez mais focado nas relações. Então, uma marca corporativa, empresarial, olhar como ela faz essa relação com a audiência dela, isso é fundamental. Perfeito. A gente que atua, né, em corporações que têm centenas e até milhares de colaboradores, às vezes a gente vê essa angústia, né, nos corredores, digamos assim. Sim. Por que eu não fui promovido? Verdade. Não é? Talvez é a falta da gestão da marca pessoal. Né? Essa capacidade de entender, será que marca que eu estou deixando? Né? Eu costumo falar nas minhas palestras, eu promovo uma dinâmica que é, olha, pergunte para o seu par aí, a pessoa que está do seu lado, 3 características sobre você, e você não vai saber quais são. E você vai fazer 3 características delas, que vem de bate-pronto. E aí, 1 minutinho, as pessoas preenchem. E aí, há um susto, digamos assim, coletivo, né? Das pessoas se sentirem, às vezes, surpreendidas por boas características que elas entendam, que elas não sabiam que elas tinham, e, às vezes, por alguma, talvez, ou boa ou média característica, talvez que ela não gostaria, também ter sido apresentada. Fazer isso é um mini diagnóstico rápido, sim, de como sua marca está indo, né? Se você está sempre atrasado, a sua marca é do atrasado, que não entrega em dia. Verdade. Não é? Se você fala e não entrega, você é a pessoa que não cumpre. Então, cada tijolinho desse vai construindo uma reputação ou desconstruindo uma reputação. E tudo isso é uma espécie de uma conta, né? Sim. O Steve Jobs falava sobre isso, né? Que ele acredita que marca era e eu acredito que isso continua se fazendo valer ainda mais hoje, são depósitos de confiança. Perfeito. Ou saques de confiança. Tem uma entrevista que ele fala sobre isso. Olha, então cada vez que eu prometo e entrego, é um depósito de confiança que é feito na minha marca. Quando eu descumpro ou aquela experiência não é boa, sacou saldo ali. Saldo. Então, pode ser que você está com saldo negativo nesse sentido. Então, é preciso gerenciar. Gerenciar é sobre isso. É sobre a gente olhar números, olhar metodologia, olhar estratégia, percepções, fazer diagnóstico, autodiagnóstico, se conhecer, né, para que a gente possa avançar. Então, fica também, né, eu sei que a sua audiência aqui é ampla, né, e diversa também, vão ter pessoas do setor empresarial, né, do empreendedorismo que podem tirar proveito aí dessa mensagem. Sim, é maravilhoso o que você trouxe, porque como eu faço muita mentoria com liderança, treinamento comportamental, e a liderança hoje, ela tem eu falo da zona de influência, ela tem uma capacidade de influenciar muito grande. E se ela não trabalhar esse comportamento, que eu quero dizer o seguinte, alinhar o discurso com a ação, porque é muito fácil você falar algo
Só que você está sendo exemplo. Você está dando sinais até para quem você não percebe que está te observando. Isso. Quando você é um líder, você está sendo observado a todo momento, até por aquelas pessoas que não respondem para você. Então, olha a importância de principalmente todos os profissionais, mas de principalmente quem ascende para uma posição de liderança, o quanto ela precisa cuidar não só das entregas e dos resultados que fazem parte, mas também da forma como ela impacta através do seu comportamento, das suas palavras, porque afinal de contas, Marcílio, muita gente acha que cancelamento é só para celebridade, mas o cancelamento, ele também é para quem não é famoso. Perfeito. Porque está no entorno ali. Então, você já deve ter visto aí, você que lida com muitas empresas, pessoas muito potentes, com um currículo maravilhoso, mas que são canceladas pelo comportamento. Exatamente. E às vezes o menos qualificado tecnicamente assume o posto de liderança. Verdade. Né? Então entra nesse cenário que a gente está falando, mas às vezes aquele menos qualificado tecnicamente conseguiu construir uma reputação, uma marca pessoal melhor. Exato. Né? Então o que essa pessoa mais qualificada tecnicamente falando precisa fazer é reavaliar sua marca pessoal, sua conduta, sua relação, tudo aquilo que envolve essa construção da marca pessoal. Perfeito. Procurar um especialista para isso, obviamente. Sim, né? porque tem metodologia, tem técnica, tem estratégias para lidar com esse cancelamento, a famosa gestão de crise. Sim. Como é que vai acontecer algumas ações para minimizar e mitigar essa percepção que você está tendo nesse momento. Afinal de contas, é um organismo vivo. E esse papel do mentor, da mentoria, né? E os mentores corporativos, a gente falava aqui do Paulo Moretti, né? Uhum. Eu dei um depoimento que é sobre isso. Um médico precisa de outro médico, né? Sim. Então, eu já atuando com branding, em algum momento, né? Senti que eu precisava de alguém para um profissional, obviamente, com metodologia, para sintonizar alguns pontos. Perfeito. E é natural, né? Um dentista vai a outro consultório de odontológico, né? Em algum momento da vida. Claro. Um médico vai precisar de um outro médico. E nós, especialistas, independente de qual área, pode procurar ajuda para evoluir, né? Com certeza. Procurar ajuda para ver áreas que às vezes você não está enxergando. Uhum. Isso é fazer gestão da própria marca. Maravilha. Um detalhe importante, a gente falando dessa situação de comportamento, né? De falar e não fazer, ou de ser cancelado. No livro Encontre Sua Marca, volume 3, né? O meu capítulo fala sobre isso, sobre essa construção de legado, sobre empresas que vão além do viés comercial. Uhum. Então, imagina uma empresa que está inserida numa comunidade carente, não fazer nada por aquela comunidade. E aí, lá no website dela, tá falando lá sobre ESG, sustentabilidade, etc. Então, não faz sentido ela colocar isso na parede se ela não, de fato, tiver ações concretas. Então, quando a gente pensa em branding, a gente também está pensando nessa relação. Com certeza. Essa relação dessa reputação, né? Porque não adianta nada ela falar que ela tem algo ambiental e ela está poluindo um rio próximo a ela. Então, vamos corrigir esse rio, vamos corrigir o que a gente está fazendo aqui, para depois a gente anunciar o que a gente faz. Perfeito. Né? Não pode ser só essa coisa de fachada. Então, vale para as empresas, vale para as pessoas. Eu vejo muito isso, principalmente Outubro Rosa, que muitos prédios na Faria Lima e colocam aquela luz cor-de-rosa, daquele olhar para um lado mais feminino. Mas assim, eu fico pensando, será que se a gente entrar em algumas empresas que fazem todo este marketing, será que tem alguma mulher na liderança? Porque é sobre isso, não é só sobre fazer bonito. É sobre você exercitar aquilo que você está mostrando. E a audiência, de uma certa forma, ela está atenta a isso. As pessoas hoje que estão atentas e gostam de determinadas marcas, elas começam a perceber se está coerente. O que ela fala, o que ela faz, ou se ela tem uma consistência naquilo. Se fez só por um momento para mostrar. Nós questionamos o tempo inteiro, né? Porque tem a tendência, principalmente nessa era digital, né, de seguir a boiada. Sim. Tá fazendo sucesso, vou nessa vão fazer também. Então, essa questão das datas, né, dos calendários, é muito comum as empresas quererem embarcar. Mas a nossa pergunta, o nosso questionamento faz sentido? Ou qual é a ação concreta que a gente faz sobre esse tema antes da gente divulgar que a gente faz? Perfeito. E muitas vezes a gente não fez. Não fez porque não tinha ação concreta. E aí, outro dia, conversando com uma amiga, ela falou assim, você peita mesmo as empresas? Eu falo assim, olha, se eu não fizer isso, eu não estou sendo um profissional coerente. Perfeito. Porque se eu entrar nesse embalo de fazer só o que estão pedindo,
aí a gente não está fazendo exatamente o que a gente se propõe a fazer, que é fazer a gestão da marca. Então, entendendo o que é melhor para aquela marca, eu sempre coloco assim, gente, vamos pensar junto. Não é uma imposição, mas é um convite a uma reflexão. Perfeito. Essa data aqui faz sentido para a gente? O que a gente está fazendo de prática? E se a gente divulgar, a imprensa vier questionar, ou um líder comunitário vier questionar, o que a gente está entregando sobre essa temática? Seja o Outubro Rosa, Novembro Azul, Perfeito. dentre vários outros temas que a gente tem no nosso calendário. Então, tem que ter coerência, né? E isso vale para a nossa marca pessoal, vale para a marca corporativa, né? Coerência como palavra de ordem para a gente realmente construir uma marca de dentro para fora, mesmo, né? que vai virar essa narrativa e que realmente vai levar essa empresa lá a brilhar nos palcos que ela atua, né? Maravilha, Marcílio. E assim, eu quero te trazer, eu quero te fazer uma pergunta, que assim, você trabalha com marcas em países como Portugal, Angola, Estados Unidos, além das marcas brasileiras que você já atuou aqui. O que muda num trabalho de branding quando a gente atravessa a fronteira cultural? Porque o Brasil, ele é muito particular em algumas questões culturais. Então, quando a gente atravessa, por exemplo, falando de Portugal, mesmo falando a mesma língua, quantas coisas diferentes na questão cultural. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa sua bagagem. Como que é? O que muda no trabalho de branding quando a gente atravessa o oceano aí? Legal. O desafio é grande, até porque todos esses clientes são realmente locais. Ou seja, na Angola, a gente atendeu uma empresa angolana. Tá. Em Portugal, a gente atende clientes que são portugueses, né? Então falam português de Portugal. Nos Estados Unidos, a gente atende americanos. Então a gente não atende brasileiro que está no exterior. Entendi. Então a gente atende empresas estrangeiras de fato, né? E algumas delas com atuação continental, né? Com atuação global. O desafio é exatamente o dessa palavra que você colocou, cultura. Mais do que entender a língua, que é um desafio, né? Então, por exemplo, Angola e Portugal, que falam o português lusitano, né? Um português esse mais coloquial, que é um português diferente, tem muitos truques de linguagem ali. Mais do que entender isso, é um aprendizado diário, costumo falar. Cada dia você aprende uma palavra nova. A gente conta também, obviamente, com apoio local, às vezes o suporte de uma equipe local, principalmente quando a gente está iniciando. Mas o maior desafio, além da língua, é a cultura. É fazer essa imersão cultural, é entender o porquê. Vou dar um exemplo da Angola. Na Angola, a gente atendeu a maior empresa de transporte da Angola, Macom. E a gente já começou a apanhar, digamos assim, logo no início, com o uso de imagem. Porque uma população negra, ela se difere de uma certa forma, como a gente às vezes enxerga, não pertencendo àquela população ou àquela cultura. Então, as nossas primeiras escolhas de imagem, de banco de imagem, de forma, talvez, como que eu posso falar? De uma forma, talvez automática, né? Vamos escolher esse personagem para as primeiras campanhas, para a gente dar um ar novo. A marca estava mudando, era um trabalho de rebranding. Né? A empresa tinha passado por um processo de receber investimento, vinha de uma reputação ruim, a gente que precisava dar um ar novo, mudando frota, uma série de coisas, repaginando de fato a empresa. E aí eles falaram, olha, essas imagens não nos representam. Olha isso, alinhamento, que então, importante. Um primeiro aprendizado foi no âmbito, talvez nem da linguagem, mas da imagem. Perfeito. E aí a gente foi aprender com eles a diferenciação estética dessa população. Que, olhando de fora, a gente colocou numa linha flat, falou assim, não, essa imagem. É importante ser de não julgar, né? De você aprofundar realmente. Sim. O mesmo acontece também, a gente atende o Consulado do Japão em Belo Horizonte. E a gente atende o Festival do Japão em Minas. Desde o início, a gente criou a marca do Festival do Japão em Minas. A área de eventos é um braço que a gente tem dentro da agência, né? De construir marca de eventos, né? E a gente aprende muito todos os dias com a cultura japonesa, né? Então, eu lembro da gente usar uma vez um hashi, né? Numa imagem, a gente falou assim, olha, vamos construir dessa forma aqui, porque a coisa da comida linka muito o público, né? com o Japão, né? A comida japonesa, né? O Brasil, São Paulo tem uma comunidade gigantesca, né? Japonesa, Minas Gerais também.
é considerado estado-irmão de Yamanashi. Minas Gerais foi o primeiro país, o primeiro estado a receber investimento do Japão no Brasil. Olha, eu não sabia Ainda disso. na década de 70, final de 60, 70. Então veio a Uzi Minas, né? Então ele tem uma proximidade muito grande com o Japão. E aí, numa determinada ocasião, a gente usou um hashi. Hashi é aquele palitinho, né? Que a Sim. gente usa para comer a comida japonesa, para quem não sabe o nome técnico. A gente usou, na imagem do hashi, tinha um hashi, um sobreposto ao outro. Para o japonês significa morte. Então, são aprendizados culturais até se chegar num nível de levar isso com fluidez para se fazer a gestão da marca. Então, são muitos casos. Sim, são cores, são sinais, são símbolos. Exatamente. Então, mais do que o idioma, é entender a cultura. E essa cultura só entende vivendo, né? Então, você tem que viajar, você tem que fazer essa imersão, você tem que aprender. Isso tudo eu acho fantástico. E a gente está falando de culturas de outros países, mas assim, vamos trazer um pouco para o âmbito empresarial. Muitas vezes um líder que foi super bem sucedido numa cultura de uma empresa, não importa o segmento dela, mas até pelos resultados que ele atingiu, ele vai para uma outra empresa. Nem sempre a forma que ele atuava na empresa anterior, que trouxe grandes resultados de atuação, que o comportamento foi validado, vai funcionar em outra cultura. Falando de questões empresariais, porque a forma, o jeitão de funcionar da empresa é a cultura. E quando a gente vê aquilo no corredor, nos momentos do café, que é ali que realmente a cultura acontece. Então, nas mentorias, eu falei assim, poxa, mas eu sempre fiz desta forma e sempre tive excelentes resultados. Tem várias formas de você atingir o resultado, porém o entendimento da cultura, a gente está trazendo essa questão da cultura de outro país, mas até dentro das questões empresariais, alguém, um líder, um profissional, ele precisa fazer a gestão de marca dele para também se adequar. Eu não falo que ele tem que mudar, porque as pessoas falam, mas não vou mudar o meu jeito. Não é mudar o seu jeito. É como que o seu jeito pode se adequar ao jeitão da empresa. Isso aí. Você sabe que isso acontece conosco, consultores, né? Quando a gente vai para a organização, acredito que acontece muito com você, eu tenho certeza. Aquilo que a gente fez na empresa anterior ou está fazendo em outros projetos... Só a experiência. Exatamente. Ele não vai se encaixar ali perfeitamente. Então, a nossa metodologia, ela também tem que ser um pouco orgânica. Verdade. De entender o momento e a cultura daquela empresa. Não é para você implantar, né? Tem que ser realmente implementado. Então, é aos poucos, né? E boa parte, durante o início, né? A gente gasta-se um tempo para exatamente fazer essa imersão. Esse entendimento. Tem que ir lá, vivenciar, ir para o refeitório, entender as dores da empresa, ouvir os bastidores, ouvir o corredor. Aí tem empresário que fala assim, olha, não conversa com fulano de tal, não, senão você vai desanimar. Eu falo, não, é com ele que eu quero conversar, para entender qual que é a visão dele sobre a empresa, sobre o negócio, né? Então, essa construção, essa imersão faz parte desse entendimento cultural. Com certeza. Né? Vale para a gente que atua com a consultoria, vale, obviamente, para os gestores, né, que migram de uma empresa para outra, para irem com calma ali, sentindo o terreno, para fazer essa leitura da cultura. Perfeito. E qual que é o papel do branding na geração de resultado real para as empresas? O que eu quero dizer? Assim, como que a gente pode convencer os empresários tradicionais de que investir em branding não é custo? É realmente investimento, Marcílio. Como é que a gente pode trazer essa consciência para empresários que acham que isso vai ser mais um custo? Legal. E às vezes só ficam focados no marketing, na visibilidade. Como é que a gente pode traduzir de um jeito, eu diria assim, mais fácil de entender que é um investimento? Ótimo. É interessante a gente esclarecer que todo investimento em marca nem sempre é investimento em branding. Vou explicar, né? Então, a gente tem branding marketing, onde eu faço aportes em que eu preciso fazer ativações. Perfeito. E eu tenho branding building, que é construção dessa marca. Se a gente fosse fazer aqui uma tangente, né, assim, um gráfico, onde a gente colocasse, né, custo e colocasse tempo, né, uma matriz, né, a gente ia ter, assim, branding marketing oscilando em que sempre que eu faço eu tenho um resultado. Então, eu tenho ali
uma crescente, mas quando eu não estou fazendo, eu caio. Então, eu ativo, tenho resultado. Deixo de ter verba para fazer, eu perco posição. Ativo, cresço mais um pouquinho. Deixo de ter verba, perco posição. Então, o marketing, ele tem esse ciclo de ativação. Perfeito. E muita empresa, muito gestor pensa que fazer branding é fazer branding marketing, que é esse ciclo de ativou, tá na mídia, tá vendendo, etc. Passou aquele período, caiu. Ativei, caiu. Ativei, caiu. Nesse mesmo gráfico, mantém essa figura em mente. A gente tem o branding building, que ele começa, às vezes, não num pico muito grande, porque a gente vai trabalhar as bases, mas com o tempo, nessa tangente, ele vai alcançar essa perenidade, digamos assim, ou esse status de não precisar mais de tantos esforços de branding marketing. Perfeito. Porque aí a marca começa a se vender por si somente. Quem não quer uma marca vendendo sem anunciar? Verdade. E aí a gente tem vários exemplos no mercado em que, obviamente, marcas continuam fazendo esforços de ativação, mas esse esforço hoje ele é menor ou mínimo se comparado a todo o esforço que foi feito de branding ao longo do tempo. É como se criasse musculatura. Isso. Então, o branding building, ela vai criando musculatura para não precisar ficar a todo momento nessa oscilação. Porque se investe de um jeito que não traz essa robustez, a todo momento vai ter essa oscilação. Perfeito. Eu falo que é como a construção de um prédio. Ninguém tá vendo o que tá acontecendo ali, só tem os tapumes. Mas o maior investimento está sendo feito nessa base. Perfeito. Não é? De repente, surge aquele arranha-céu que marca e fica ali para sempre. Então, o branding building, muitas vezes, o gestor ele entende talvez como um custo, porque no branding marketing eu anunciei, eu vendi rapidamente. Só que quando o meu anúncio parar de ser veiculado, que eu não vou ter esse fôlego para sempre, eu vou parar de vender. No branding building, eu faço que é o trabalho de branding, né? Eu faço o investimento nessas bases para que o meu projeto decole, a minha marca decole, eu atinja ali uma espécie de um platô, que depois pode ser pode né, ter uma outra estratégia para sair desse platô e continuar avançando, mas eu faço com que essa marca venda por si somente. Essa é a ideia do branding, criar marcas que sejam fortes o suficiente para serem desejadas, serem almejadas. Né? Então, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, assim como a gente vai lembrar de marcas aqui que você não vê anúncio todo dia, mas são amplamente desejadas. Investimento em branding. Ou seja, muitos empresários que querem resultados imediatos. Investe, depois, eu parei de investir, não estou tendo retorno. Coloca no Google Ads, sai do Google Ads. Coloca na mídia aberta, cai. Ou seja, ele vende nos momentos em que ele está se expondo, mas ele não está construindo marca. Não está tendo aquela perenidade, né, de construção de marca. Isso. Quais são as tendências que você acredita que vão guiar o branding nos próximos anos, Marcílio? Quais as competências as empresas vão precisar olhar agora, desenvolver agora, para ela estar preparada para os próximos anos, falando de branding? Ótimo. Primeiro, olhar para dentro de si mesma, né? Eu vejo que cada vez mais as empresas estão começando principalmente se a gente falar de pequenas e médias, agora a entender esse processo. Grandes empresas já têm um processo talvez mais consolidado, mas mesmo assim, eventualmente a gente esbarra aí num board, né, de uma empresa maior que também não tem esse processo bem solidificado. Então, não é que será uma tendência, mas talvez uma necessidade essa redescoberta, olhar para dentro, fazer para que se faça sentido o que eu vou fazer para fora. Perfeito. Segundo, abraçar as tecnologias, né? Então, a inteligência artificial, não como modo de automatizar, mas no modo como auxiliar ou acelerar algumas frentes, como frentes de pesquisa, frentes de análise de dados, né? Você precisa tabular informações, buscar informações de mercado, você combinar, utilizar a inteligência para combinar, te trazer ali pontos, contrapontos, te ajudar a montar matriz, né, de uma análise que você talvez demoraria muito tempo para fazer,
super válido, né? A gente já vem adotando, inclusive, alguns modelos nesse sentido, né? De trazer informações, compilar informações, trabalhar contrapontos, criar, destrinchar isso com o auxílio da inteligência artificial. Então, acho que não tem como a gente fugir, é uma grande tendência. E cada vez mais humanizar, né? O Gui Sebastiani até não gosta de falar marca humanizada, né? Do como se usa por aí. Mas é humanizar, não é colocar uma voz da IA né? Para falar no telefone. Não é isso que é, né, quando a pessoa ligar, né? Ou ali no WhatsApp, né? Humanizar vai realmente relações humanas dentro das organizações. Algo que realmente te acolhe, que realmente... Porque eu acredito que a gente está numa era em que a gente digitalizou e a gente essa curva da digitalização atingiu um pico que prejudica o relacionamento. Verdade. Tanto que agora o wellness, né? Eu escrevi um artigo sobre isso, vem aí agora captando valores bilionários em termos de investimento para esse resgate nosso, porque é como se a gente tivesse perdido a nossa humanidade. E agora tem esse resgate de ir para aquele restaurante, né, que tem aquela comida de vó, e não mais o restaurante Michelin, ou não somente mais, né, o restaurante Michelin, todos terão espaço, mas cada vez mais esse resgate humanizado. Então a gente começa a ver isso nas campanhas, né, as marcas trazendo essa coisa mais do sentimento. Aquilo que traz, exato, o afeto. O afeto. Aquela ligação forte que se perdeu ao longo do tempo e que a tecnologia ajudou muito a se perder. Né? Isso, inclusive na moda, né? A WGSN, né, essa consultoria global de tendências, ela fala, tem um paper, né, um relatório sobre isso. Ela fala que isso também vai impactar na moda, né? O tipo de textura, enfim, o slow... né, o consumo... Slow fashion. Slow fashion, né? Então a gente vai entrar e eu acho que isso tudo vai guiar um pouquinho como as marcas vão se comportar aí no futuro próximo. Maravilha. Você falou de um artigo que você escreveu. Você também tem uma marca pessoal forte como colunista, como autor, né? Que você participa de alguns livros. Quais são os pilares, assim, na sua visão, que um líder precisa trabalhar para construir uma marca pessoal que fortaleça o negócio? Queria muito o seu olhar nisso. A gente falou de liderança, mas como uma pessoa que escreve, que lê sobre o assunto, que estava ali em Harvard ouvindo pessoas do mercado, CMOs, como você disse, como que você vê que esse líder constrói a marca e fortalece o negócio? Porque construir a sua marca, ok, mas como que ela transcende e vai para o negócio? Ótimo. O CEO ou fundador daquela empresa, ele está, principalmente nos dias atuais, intimamente ligado com o negócio no sentido da visibilidade. As pessoas não querem, quando a gente fala dessa humanização das marcas, né? As pessoas não querem saber mais só sobre a marca, eles querem saber quem é o dono dessa marca. Né? Onde ela... Bom, vamos fazer aqui um programa de TV, né? Onde ele habita, o que eles comem, né? Onde eles frequentam, né? O que eles fazem, né? Então, na era atual, ter só o negócio, ele não se sustenta apenas nesse sentido da imagem. As pessoas querem saber quem está por trás daquele negócio. Então, o primeiro pilar é entender o que eu faço impacta no meu negócio. Perfeito. Como a gente faz a gestão de indústrias, esse nosso papo com o board sempre acontece, porque se ele sai da empresa e comete alguma situação, aquilo vai impactar no negócio. Vamos usar um exemplo, né? Beber e dirigir. Né? Então, sei lá, o CEO de uma empresa saiu, sofreu um acidente, foi feito o bafômetro, estava alcoolizado, vai impactar no negócio dele, porque aquilo vai virar notícia. Né? Então, isso vai gerar impacto. Então, ele ter essa consciência talvez é o primeiro pilar de que o que eu faço vai impactar no meu negócio. Eu escrevi também um artigo sobre isso. O CEO do LinkedIn do Spotify foi destituído porque descobriram que ele tem uma outra startup que investe em armamento de guerra. Olha isso. Então, tanto usuários quanto artistas saíram da plataforma. Então, foram não sei quantas milhões de músicas tiradas da plataforma, enfim. E o que aconteceu? O board do Spotify tirou o CEO, né, destituiu o CEO dessa função. Então, consciência, o que eu faço impacta no negócio. Outro pilar importante, esse CEO também buscar tá sempre
em constante construção de conhecimento, construção, repertório, porque às vezes o que levou ele a fundar aquela organização até aquele momento não vai guiar o futuro daquela organização. Outro dia eu conversava com o CEO de uma empresa e a gente falava assim, que é da área da indústria gráfica. Eu falava assim, ó, será que as pessoas vão continuar imprimindo papel como continuam imprimindo hoje? Né? Então, o que te trouxe até aqui precisa te guiar para o futuro. Perfeito. Às vezes pivotar para uma tecnologia, às vezes, então, entra em uma investigação, um esforço, porque quantas profissões, quantas empresas, quantos negócios não existem mais? E quantos vão existir? E quantos vão existir? Né? Então, tá sempre nessa busca constante. Eu acho que é um outro pilar que vai sustentar esse líder. Terceiro, foco nas pessoas. Porque ele não faz um negócio só... A gente não constrói um prédio só com IA, né? É verdade. Então, vai precisar de gente para fazer, né? E mesmo que a gente trabalhe com tecnologia, né? Eu atuo como CMO de 2 startups, uma que está no Brasil, uma que está no Canadá. Mesmo que sejam tecnológicas, a gente precisa ter pessoas ali programando. Claro. A gente precisa ter pessoas ali dando suporte. A gente precisa de gente, né? Então, ser um bom líder para as pessoas, né? Eu sempre falo isso, não é um líder para comandar as pessoas, é ser um líder para as pessoas. É diferente, né? Totalmente. Não é dar ordem, é trazer as pessoas a viverem junto esse sonho, né? Sim. Então, eu acho que é um terceiro pilar aí que pode sustentar essa liderança. Maravilhoso. Marcílio, já caminhando aqui para o final, eu quero muito te perguntar, para você, o que é uma presença que marca? Olha, eu acredito que marca é aquilo que marca, então a gente falava no início, né, de que o que eu faço marca, o que eu falo marca, o que eu uso marca, né? Então, presença que marca mais do que essa marca visual que deixa ali... que está marcando visualmente, eu acho que é quando a gente faz a diferença. Olha. Né? A gente tem a oportunidade de todos os dias fazer a diferença na vida de alguém. Eu penso que isso é a presença que marca, né? Então, como eu uso o meu Instagram, pode estar marcando a vida de alguém. Verdade. Positivamente ou negativamente, né? Como eu uso o meu LinkedIn também, o artigo que eu escrevo também. A forma como eu dirijo marca, né? Às vezes eu vejo um versículo no carro e vejo aquela pessoa dando uma fechada ou brigando com a pessoa, né? Então, desconstrói, né? Então, ou tira o versículo ou muda o modo de viver, né? Eu estou usando um exemplo bem generalista aqui. Mas eu acredito que presença que marca vai nesse sentido, de realmente a gente ter essa consciência de marcar a vida das pessoas no nosso dia a dia. Eu acredito também que presença que marca não é sobre você ser lembrado o tempo todo, mas é sobre você transformar quem cruza o seu caminho, seja através das redes sociais, seja num momento de passagem no trânsito ou num evento. Para mim, uma presença que marca realmente é a forma como você está falando sobre você, impactando outras pessoas positivamente, conforme você vai vivendo, né, esse organismo vivo, seja gente ou de uma marca, pelas pessoas. Marcílio, que conversa potente, hein? Maravilha, maravilha. Eu amei. Eu quero te agradecer por compartilhar tanto conhecimento. Você que é uma pessoa muito estudiosa, muito competente, que eu tenho o prazer, assim, de manter esse contato depois que a gente se conheceu. Eu quero que você aproveite aqui esse espaço para deixar um recado final aqui para a nossa audiência, deixar suas redes sociais para quem quer te seguir, saber mais sobre os projetos, os pontos de contato que você tem estado aí com a sua marca pessoal e com a sua empresa também. Então, fica à vontade. Maravilha. Obrigado mais uma vez pelo convite. Desejo vida longa a esse projeto. A gente falava nos bastidores, né? Sim. Eu penso que isso aqui é um início de algo grandioso para você. Obrigada. Pelo conteúdo, pela forma como você promove, por quem você convida, e a forma como você vem conduzindo também sua marca pessoal. Então, acredito que presença que marca, a gente vai ouvir falar sobre esse projeto em múltiplas frentes. Então, desejo vida longa. Quem quiser me seguir, eu sempre tenho reflexões nos meus canais. Então, eu sempre uso um jargão que é vamos refletir, provocando essas reflexões sobre marca pessoal, sobre a nossa trajetória. Você me encontra no @Marcílio Alves. Em todas as plataformas tem alguma pincelada ali do meu trabalho e vai ser uma honra a gente poder continuar essa troca
nesses canais. Maravilha, sigam porque é um conteúdo riquíssimo. O Marcílio está sempre colocando reflexões bem importantes sobre marcas, sobre polêmicas muitas vezes, para a gente ter um outro olhar e de alguém que fala muito e conhece o assunto. Porque tem muita gente que fala, mas não conhece o assunto. Então estou trazendo pessoas aqui de profundidade. Agradeço você por mais essa audiência, de ter participado aqui dessa conversa maravilhosa que eu tive com o Marcílio. Obrigada. Obrigado mais uma vez.